Estudo sobre o Evangelho de Lucas, parte 74, dia 5 de outubro de 2023. Jesus pronuncia 3 ais sobre os fariseus. Lucas, capítulo 11, do versículo 37 ao 44. E estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele, e entrando, assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, e vendo que não se lavara antes de jantar. E o Senhor lhe disse: agora vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos, quem fez o exterior não fez também o interior? Antes dai esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda, e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer essas coisas e não deixar as outras. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não o sabem. Lucas 11, 37, 44. Observemos nesta passagem a prontidão de nosso Senhor Jesus Cristo, quando necessário, para entrar na companhia dos não convertidos. Lemos que um certo fariseu convidou Jesus para comer com ele. O homem, evidentemente, não era um dos discípulos de nosso Senhor. No entanto, nos é dito que Jesus entrou e se reclinou à mesa. A conduta de nosso Senhor nesta ocasião, como em outras, deve ser um exemplo para todos os cristãos. Cristo é nosso modelo, bem como nosso sacrifício expiatório. Evidentemente, há momentos e ocasiões em que o servo de Cristo deve se misturar com os ímpios e as pessoas deste mundo. Pode haver épocas em que seja um dever manter relações sociais com eles, aceitar seus convites e sentar-se às suas mesas. Nada, é claro, deve induzir o cristão a ser participante dos pecados ou dos divertimentos frívolos do mundo, mas ele não deve ser descortês. Ele não deve retirar-se inteiramente da sociedade dos não convertidos e tornar-se um eremita ou uma seta. Ele deve lembrar que o bem pode ser feito na sala privada, assim como no púlpito. Uma qualificação, no entanto, nunca deve ser esquecida quando agimos de acordo com o exemplo de nosso Senhor neste assunto. Cuidemos para que desçamos para a companhia dos não convertidos no mesmo espírito em que Cristo foi. Lembremos-nos de sua ousadia ao falar das coisas de Deus. Ele estava sempre sobre os negócios de seu Pai. Lembremos-nos de sua fidelidade em repreender o pecado. Ele nem mesmo poupou os pecados daqueles que o entretinham, quando sua atenção foi chamada publicamente para eles. Vamos para a companhia no mesmo estado de espírito, e nossas almas não sofrerão nenhum dano. Se sentirmos que não ouçamos imitar a Cristo na companhia a que somos convidados a participar, então podemos ter certeza de que é melhor ficarmos em casa. Observemos, em segundo lugar, nesta passagem, a tolice que acompanha a hipocrisia na religião. Dizem-nos que o fariseu com quem nosso Senhor jantou maravilhou-se que nosso Senhor não se lavou antes do jantar. Ele pensou, como a maioria de sua ordem, que havia algo profano em não fazê-lo e que a negligência era um sinal de impureza moral. Nosso Senhor aponta o absurdo de dar tanta importância à mera limpeza do corpo, enquanto a limpeza do coração é negligenciada. Ele lembra que, ao seu anfitrião, que Deus olha para o nosso interior, o homem oculto do coração, muito mais do que para a nossa pele. E ele faz a pergunta perspicaz: aquele que fez o exterior, não fez também o que está dentro? O mesmo Deus que formou nossos pobres corpos moribundos é o Deus que nos deu um coração e uma alma. Para sempre tenhamos em mente que, se soubermos o que somos na religião,
O estado de nossos corações é a principal coisa que exige nossa atenção. Lavagens corporais, jejuns, gestos, posturas e mortificações autoimpostas da carne são totalmente inúteis se o coração estiver errado. A devoção externa de conduta, um rosto grave, uma cabeça curvada, um semblante solene e um amém alto, são todos abomináveis aos olhos de Deus, desde que nossos corações não sejam lavados de sua maldade e renovados pelo Espírito Santo. Que este cuidado nunca seja esquecido. A ideia de que os homens podem ser devotos antes de serem convertidos é uma grande ilusão do diabo. É uma contra a qual todos precisamos estar em guarda. Há duas escrituras que são muito importantes sobre este assunto. Em uma está escrito: fora do coração são as questões da vida. Provérbios 4, 23. No outro está escrito: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16, 7. Há uma pergunta que devemos sempre nos perguntar ao nos aproximarmos de Deus, seja em público ou em particular. Devemos dizer a nós mesmos: onde está o meu coração? Observemos em terceiro lugar nesta passagem a inconsistência grosseira que é frequentemente exibida pelos hipócritas na religião. Lemos que nosso Senhor diz aos fariseus: ai de vocês, fariseus, porque vocês dão a Deus 1/10 de sua hortelã, arruda e outros tipos de ervas do jardim, mas negligenciam a justiça e o amor de Deus. Levaram ao extremo seu zelo em pagar o dízimo pelo serviço do templo, e, no entanto, negligenciaram os mais simples deveres para com Deus e seus vizinhos. Eles eram escrupulosos ao extremo sobre pequenas questões na lei cerimonial e, no entanto, eram totalmente indiferentes aos primeiros princípios mais simples da justiça, ao homem e amor a Deus. Em uma direção, eles eram rigidamente cuidadosos em fazer ainda mais do que o necessário. Na outra direção, eles não fariam nada nas coisas secundárias de sua religião. Eles eram absolutamente fanáticos e entusiastas, mas nas grandes coisas primárias, eles não eram melhores que os pagãos. A conduta dos fariseus nesta questão, infelizmente, não se sustenta sozinha. Nunca faltaram professores religiosos que exaltaram as coisas secundárias do cristianismo, muito acima das coisas primárias. E em seu zelo pelas coisas secundárias, eles finalmente negligenciaram completamente as coisas essenciais. Existem milhares nos dias de hoje que fazem um grande barulho sobre os serviços diários, a guarda da quaresma, um lindo cerimonial e outros rituais religiosos, mas nunca vão além. Eles sabem pouco ou nada dos grandes deveres práticos de humildade, caridade, mansidão, mentalidade espiritual, leitura da Bíblia, devoção privada e separação do mundo. Eles mergulham em toda alegria com ganância. Eles devem ser vistos em todas as reuniões e diversões mundanas, na corrida, na ópera, o teatro e o baile. Eles não exibem nada da mente de Cristo em sua vida diária. O que é tudo isso se não andar nas pegadas dos fariseus? Bem diz o sábio: não há nada de novo sob o sol. Eclesiastes 1:9. A geração que deu o dízimo de hortelã, arruda e todos os outros tipos de ervas do jardim, mas negligencia a justiça e o amor de Deus, ainda não está extinta. Vigiemos e oremos para que possamos observar uma proporção bíblica em nossa religião. Tomemos cuidado para não colocar as coisas secundárias fora de seu lugar e assim, aos poucos, perder completamente de vista as coisas essenciais. Qualquer que seja a importância que atribuímos à parte cerimonial do cristianismo, nunca esqueçamos seus grandes deveres práticos. O ensinamento religioso
que nos inclina a passar por cima dos grandes deveres práticos do Evangelho, tem algo de radicalmente defeituoso. Observemos, por último, a falsidade e o vazio que caracterizam o hipócrita religioso. Lemos que o nosso Senhor comparou os fariseus a sepulturas não marcadas sobre as quais os homens caminham sem saber. Mesmo assim, esses orgulhosos professores judeus estavam interiormente cheios de corrupção e impureza, a tal ponto que seus ouvintes iludidos não tinham noção. A imagem aqui desenhada é dolorosa e repugnante. No entanto, a precisão e a veracidade disso tem sido muitas vezes provada pela conduta de hipócritas em todas as épocas da Igreja. O que diremos das vidas de monges e monjas que foram expostas na época da Reforma? Milhares dos chamados santos, homens e mulheres, foram encontrados afundados em todo tipo de maldade. O que diremos da vida de alguns líderes de seitas e heresias? Frequentemente, os mesmos homens que prometeram liberdade a outros acabaram sendo eles próprios servos da corrupção. A anatomia mórbida da natureza humana é um estudo repugnante. A hipocrisia e a vida impura muitas vezes foram encontradas lado a lado. Deixemos toda a passagem com a firme determinação de vigiar e orar contra a hipocrisia na religião. O que quer que sejamos como cristãos, sejamos reais, completos, genuínos e sinceros. Vamos abominar todo disfarce e pretensão e mascarar-se nas coisas de Deus como aquilo que é totalmente repugnante aos olhos de Cristo. Podemos ser fracos, errantes e frágeis e ficar muito aquém de nossos objetivos e desejos. Mas, de qualquer forma, se professarmos crer em Cristo, então sejamos verdadeiros. Amém. Tem continuação. Senhor, muito obrigado pela Tua verdade, que é a palavra que nos liberta. Obrigado, ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.